para essa preparação que estamos fazendo para a nossa consagração ou renovação da consagração à Santíssima Virgem, através do estudo do Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Hoje trataremos do capítulo 3. No capítulo 3, São Luís inicia, no tópico 90, falando que o demônio é um falso moedeiro, um falso dispensador, e ele é um enganador muito fino, ele sabe como nos enganar, ele é experiente, e ele já levou a condenação de cara os nossos primeiros pais, e assim já condenou tantas outras almas. Não fosse Jesus para nos remir com seu sangue, nós nunca mais teríamos colocado os nossos pés no paraíso, jamais nós entraríamos lá. Isso por obra de Satanás, que tão bem sabe espreitar as suas vítimas, preparar suas armadilhas. Não descuide jamais, porque ele realmente está à espreita, como nos adverte São Pedro, ele está à nossa espreita, está ao nosso derredor, e ele ruge como um leão querendo nos devorar. E uma das maneiras de o demônio enganar os filhos de Maria é através das falsas devoções. E ele se serve da sua experiência diabólica para, desta forma, então, perder muitas almas. Muitas pessoas ficam como que adormecidas no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal rezadas, como vai dizer São Luís. Ele diz exatamente assim: deleitas e adormece-as no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhes inspira. Então nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes nós achamos que estamos arrombando naquilo que nós fazemos como devoção à Santíssima Virgem, mas na verdade nós só estamos sendo casca, é só o nosso exterior. É como um sepulcro caiado, por fora muito bonito, mas por dentro está podre, carcomido, entende? Então nós temos que tomar muito cuidado. O Satanás, ele falsifica todo dia. Ele falsifica o ouro e a prata, como diz São Luís. Ele falsifica, ele entrega para nós coisas que nós pensamos que são finas, que são maravilhosas, e que por isso que nós fazemos aquelas coisas, então nós somos devotos de Nossa Senhora, e na verdade nós não estamos sendo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Não esqueça que a devoção, a Sagrada Comunhão e a Nossa Senhora são, entre todas as devoções, são o ouro e a prata. É o melhor que nós temos, E é lógico que Satanás, ele vai tentar destruir essas duas devoções, porque essas devoções vão nos levar verdadeiramente para o céu, e ele então vai tentar destruir. E a forma como ele destrói é implantando falsas devoções no nosso meio. Em razão disso, como vai dizer São Luís no tópico 91, é muito importante conhecer primeiro as falsas devoções à Santíssima Virgem, para as evitar, e conhecer a verdadeira devoção para poder abraçá-la. Depois importa distinguir entre as tantas práticas diferentes quais a mais perfeita, qual a mais agrada à Santíssima Virgem, qual dá mais glória a Deus, qual é a mais santificante para nós, para então nós nos apegarmos a estas práticas. Então ele começa no tópico 92, página 56, São Luís vai começar a discorrer a respeito das falsas devoções. Por que é importante eu conhecer as falsas devoções? É importante eu conhecer para ver se eu não estou praticando uma falsa devoção. E eu vou um pouquinho mais além.
Isso não serve só para devoção a Nossa Senhora, não. Serve para qualquer outra devoção. Esse estudo aqui que São Luís nos faz, ele serve para nós analisarmos qualquer outra devoção que nós tenhamos. Devoção aos Santos Anjos, devoção ao Sagrado Coração de Jesus, devoção a São José, devoção a tantos e tantos santos que nós temos nas nossas devoções, certo? Então, isso aqui serve para nós analisarmos como que é essa devoção que eu tenho. Então, ele vai colocar os 7 tipos de falsos devotos. Ele coloca o crítico, o escrupuloso, o exterior, o presunçoso, o inconstante, o hipócrita e o interesseiro. O crítico são aquelas pessoas muito orgulhosas, de espírito forte, que bastam-se a si próprios. No fundo, eles até têm alguma devoção à Santíssima Virgem, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples, singelas, tributam espontaneamente à Santíssima Mãe. Eles põem em dúvida, esses devotos críticos, eles chegam a pôr em dúvida os milagres, as narrações feitas a respeito da Santíssima Virgem, dos milagres que foram atribuídos a dela. Às vezes acham que aquilo é tudo coisa fantasia, que não tem nada a ver, tá certo? Esses são devotos críticos. Eles quando se referem a Nossa Senhora, eles até se referem com um bom conhecimento, até parece que tem um bom conhecimento, mas a arrogância deles impede que eles realmente se entreguem à Santíssima Virgem. Eles não conseguem. Na verdade, essa espécie de falso devoto e de gente orgulhosa, nós deveríamos temer essas pessoas e nos afastar dela, porque elas causam um grande mal à devoção à Santíssima Virgem, porque elas acabam por afastar as pessoas da Santíssima Virgem por conta das muitas críticas, das muitas questões que eles levantam. Eles não têm essa singeleza de coração que tem um verdadeiro devoto da Santíssima Virgem. Os devotos escrupulosos é a segunda classe a quem São Luís se refere. Ele diz que não toleram de jeito nenhum. Olha, eles ficam assim agoniados quando há mais pessoas ajoelhadas diante da Santíssima Virgem do que diante do Santíssimo Sacramento. Se ele chega e vê assim, nossa, para rezar o rosário com Nossa Senhora, vem todo mundo, a igreja está cheia. Mas se a gente faz um momento de adoração, não vem ninguém. Então fica comparando as coisas, sabe? Isso é escrúpulo. Escrúpulo. Jesus não se incomoda, não, se tiver uma multidão de pessoas ajoelhadas aos pés de Nossa Senhora. Porque ele sabe que Nossa Senhora vai levar todas essas almas para o coração dele. Porque Nossa Senhora não fica com os louvores que lhe tributam para ela mesma. Ela mesma já eleva tudo isso a Deus, já entrega tudo a Deus. Quando Isabel a exaltou, ela respondeu dizendo, minha alma glorifica ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade dessa pobre serva. Então tudo que lhe dirigem, ela instantaneamente já entrega ao Pai, já leva ao Pai. Então todas essas almas simples, singelas, que se ajoelham diante de Nossa Senhora, diante da sua imagem, para rezar o Santo Terço, para rezar o Santo Rosário, todas essas almas são imediatamente levadas para Jesus. Nunca vai se conseguir honrar mais a Jesus Cristo do que quando se honra a sua Santíssima Mãe. Quando você honra a Nossa Senhora, você está honrando a Jesus Cristo, sempre, sempre, sempre. E o devoto escrupuloso, ele tem medo, então ele não se entrega verdadeiramente à Virgem por escrúpulo,
por escrúpulo, por medinho, né? É a desculpa que a pessoa, na verdade, arruma, tá certo? Querendo aprender um pouco mais, na página 57 do tratado, você pode ler um pouco mais a respeito do que São Luís fala do devoto escrupuloso. Existe também a terceira classe, que é o devoto exterior. O próprio nome já diz, o devoto exterior, ele exteriormente parece um devoto de Nossa Senhora. Então ele põe a sua, se for uma mulher, ela vai pôr a sua saia longa, ela vai pôr o seu belo véu, ela vai pôr a sua corrente, a sua medalha de Nossa Senhora, o terço sempre os mais belos pendurados nas mãos, às vezes embrulhado no pulso, usa o escapulário. Então externamente ele parece um devoto. Se é um homem, está sempre bem vestido, modestamente vestido, também anda, às vezes, com uma corrente, uma medalha, um terço pendurado. Às vezes até faz uma reverência diante das imagens de Nossa Senhora, mas tudo isso fica na exterioridade. Muitos há até devotos exteriores que rezam até mesmo o Santo Rosário, mas não passam disso. Tá? São apenas palavras jogadas ao vento, não saem daqui, é tudo externo, devoto exterior. A verdadeira devoção à Nossa Senhora, ela é interior, essa é a verdadeira devoção. O mundo está cheio de devoto exterior. E não há ninguém como eles para criticar as verdadeiras almas de devoção. Tá? As almas que realmente são almas de oração, almas realmente devotas, elas se aplicam ao interior, porque isto é o essencial. Elas não vão desprezar a modéstia, não vão desprezar a parte exterior, porque tudo começa pelo exterior, tá certo? Mas a verdadeira devoção, o verdadeiro devoto, a verdadeira alma de oração, ela cultiva uma devoção interior. O quarto tipo de devoto que São Luís se refere, né, para você se analisar, se você não está nessa classe, são os devotos presunçosos. Os presunçosos, eles são entregues, são pecadores, entregues às más paixões, aos amigos e ao mundo. Sob o belo nome de cristãos e de devotos da Santíssima Virgem, escondem o orgulho, a avareza, a impureza, a embriaguez, a cólera, a blasfêmia, a maledicência, a injustiça. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Nada é tão prejudicial no cristianismo como essa presunção diabólica, pois pode-se dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, se transpassa, se crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado. Não tem como você ser devoto da Santíssima Virgem, ser consagrado à Santíssima Virgem e viver no pecado mortal. Não tem como. A primeira coisa que você tem que fazer para ser o verdadeiro consagrado à Santíssima Virgem, o verdadeiro devoto, é largar todo o pecado mortal. Analise-se bem antes de se entregar a esta devoção, antes de se entregar a Maria. Você tem que passar por esse crivo. Não seja você um devoto presunçoso. Página 58 do tratado, vocês podem ler um pouco melhor a respeito dessa devoção. Dando sequência, falando ainda sobre os devotos presunçosos,
São Luís vai dizer que a devoção à Santíssima Virgem é, depois da devoção ao Senhor no Santíssimo Sacramento, a mais santa, a mais sólida. Por isso afirmo, abusar dela assim é cometer um terrível sacrilégio, que depois do sacrilégio da comunhão indigna é menos perdoável de todos. Então ele considera, gente, olha a gravidade que o santo dá para a falsa devoção, para a devoção presunçosa. Ele diz assim: concordo que para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem não é absolutamente necessário ser santo, que se evite todo pecado, embora isso fosse de desejar, mas pelo menos é preciso. Eu estou dando uma ênfase nesse devoto presunçoso por um único motivo, porque cada dia mais nós vemos pessoas fazendo a consagração total de uma maneira totalmente errônea, porque São Luís coloca que para você fazer a consagração é preciso que você comungue no dia da sua consagração. É uma coisa muito séria. A consagração total, entende? Então, se você está vivendo uma segunda união, não faça a sua consagração total. Eu sei que tem muito formador aí dizendo que não tem problema, mas tem problema sim. Se você quer fazer segundo o método de São Luís Montfort, segundo o tratado, você não pode fazer essa consagração de qualquer jeito, não. Considero que depois da devoção ao Santíssimo Sacramento, esta devoção é a mais santa, a mais sólida. Por isso afirmo, abusar dela assim é cometer o horrível sacrilégio. Olha, são palavras do santo, não são palavras minhas. Olha a seriedade que é necessário tratar a devoção à Santíssima Virgem. Ele vai falar acerca do pecado, ele vai dizer o seguinte, que é preciso ter a sincera resolução de evitar o pecado. A sincera resolução de evitar ao menos o pecado mortal que tanto ultraja a mãe e o filho. É por isso que hoje eu estou aqui, com as duas imagens dos dois sagrados corações. Do Sagrado Coração de Jesus e Maria, que na verdade são um único coração e que está demais. Nós católicos, dos nossos tempos de hoje, precisamos colocar a mão na consciência e ver o que nós estamos fazendo. Ao invés de nós servirmos a Jesus e a Maria, nós temos querido nos servir deles, para o nosso orgulho pessoal, porque é bonito ostentar uma corrente de consagrado, uma corrente de escravo. Nós queremos o exterior, mas nós não queremos o interior. Nós queremos o exterior, mas nós não queremos nos preocupar em mudar o nosso interior, em cumprir com as obrigações que nós devemos ter com o nosso Estado. É por isso que as consagrações acabam se resumindo em atos exteriores, atos sociais bonitos, para que você saia bem naquela sua foto, para que ela tenha muitas curtidas na internet. São Luís diz que é preciso fazer violência contra si para evitar o pecado. Entrar em confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário e outras orações, jejuar aos sábados. Você é consagrado? Está renovando a sua consagração? O que você faz aos sábados? Você jejua para a Santíssima Mãe? Você tem cumprido verdadeiramente com as suas obrigações do seu Estado?
Que tipo de devoto você é? Devoto presunçoso? Eu digo para vocês, a maioria, 80%, dos que se dizem devotos de Nossa Senhora, que fazem a sua consagração total e renovam todo ano, 80% são devotos presunçosos, porque não cumprem 20% do que é para cumprir. É muito séria essa consagração, ela não é uma coisa qualquer. E eu brigo mesmo, eu me exalto mesmo. Quando eu falo da Santíssima Virgem, eu me exalto mesmo, porque eu sei que eu não tenho dignidade nenhuma nem para falar dela. Por isso eu me exalto. Porque eu queria entregar para a Santíssima Virgem almas realmente singelas, e é sempre esse pedido que eu faço para ela. Se eu sirvo de mediadora para você fazer a sua consagração total, eu espero entregar para Nossa Senhora corações realmente humildes, singelos, simples, que a amem verdadeiramente e a saibam amá-la no escondimento, como ela sempre viveu. Outro devoto de que São Luís fala, devoção errada, são os devotos inconstantes. O devoto inconstante é aquele que, assim, uma semana ele reza o Santo Rosário, na outra semana ele não reza nada, na outra semana ele está rezando o Santo Terço. Ora é quente, ora é frio, ora ele é morno, ora ele não é nada. Eu lembro agora Apocalipse, se não é quente nem frio, Deus vomita, né? Agora, coitada da Santíssima Virgem. Ele entra, faz a consagração, logo já entra numa confraria e alguma coisa de Nossa Senhora, e aí segue as regras com fidelidade, mas ele não persevera. É um devoto inconstante. Ora é quente, ora é frio. Esse tipo de devoto, o demônio leva rapidinho. O sexto tipo de falsa devoção é o devoto hipócrita. São aqueles que cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa da Santíssima Virgem. Fingem-se de santos, de devotos da Santíssima Virgem, para esconder a sua falsidade e a sua podridão. O sétimo tipo de devoto que São Luís condena são os devotos interesseiros, que só são devotos da Santíssima Virgem para recorrer aos seus favores. Só querem pedir. Esse tipo de devoto, ele inclusive tem muita dificuldade em praticar a verdadeira devoção, porque na verdadeira devoção nós praticamente não pedimos nada a Nossa Senhora, ao contrário, nós oferecemos a ela e ela nos dá aquilo que ela julgar necessário. Então o devoto interesseiro, ele tem bastante dificuldade, porque ele não consegue sequer rezar o rosário sem ter que, a cada Ave Maria, pedir alguma coisa a Nossa Senhora. Amados, guardemo-nos destas falsas devoções. Guardemo-nos deste número de devotos críticos, hipócritas, interesseiros, presunçosos, escrupulosos, exteriores. Guardemo-nos desse tipo de coisa e pratiquemos a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior, eterna, é santa, é constante, é desinteressada. E, em primeiro lugar, ela é interior, ela é cultivada no espírito, no coração, uma estima sincera à Santíssima Virgem. A verdadeira devoção eterna, ela é cheia de confiança à Santíssima Virgem, como de uma filha à sua boa mãe, como de um filho à sua boa mãe. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, logo ela leva a pessoa a evitar todo tipo de pecado, a imitar a Santíssima Virgem. A verdadeira devoção da Santíssima Virgem, quando você a conhece, quando você verdadeiramente se entrega a ela, a primeira coisa que você vai fazer é lutar com todas as suas forças para abandonar todo o pecado mortal. E tendo abandonado o pecado mortal, você vai começar a evitar todo o pecado venial. E tendo evitado os pecados veniais, você vai se aprofundar em buscar
buscar as virtudes da perfeição e você vai buscar imitar a Santíssima Virgem, particularmente no que se refere à sua profunda humildade, à sua fé viva, à sua obediência cega a Deus nosso Senhor, à sua contínua vida de oração, de mortificação, de pureza, de caridade, de paciência, de doçura angélica, de sabedoria divina. É isso que você vai fazer como um verdadeiro devoto da Santíssima Virgem. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ela é constante, ela é até a sua morte, ela é até o momento que Nossa Senhora disser: filha, agora chega, agora descansa, porque daqui você vem para os meus braços, para que eu te leve aos braços do Pai. Eu recordo agora a minha saudosa avózinha, que nos últimos 15 dias de sua vida terrena, ela chegou para mim e disse: minha filha, Nossa Senhora me disse hoje, eu não preciso mais rezar o Santo Rosário. Ela disse que agora é só para mim esperar, que ela vai vir me buscar. E 15 dias depois disso, ela ergueu as mãozinhas para o céu e ela dizia: a Virgem veio me buscar. Ela via a Santíssima Virgem diante de seus olhos, mas isso depois de uma vida inteira, mais de 80 anos dedicados à Santíssima Virgem. Esta é a verdadeira devoção, ela é constante, você se entrega para a sua vida toda, não é para um momento da sua vida, não, é para a vida toda. Essa é a verdadeira devoção, ela leva você a ir abandonando as coisas deste mundo e se dedicando cada vez mais às coisas que dizem respeito à Santíssima Mãe. Meus queridos, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ela é verdadeiramente desinteressada. Você simplesmente faz as coisas porque você ama a Virgem. Só por isso. Porque você ama Nosso Senhor. Você ama a Santíssima Virgem. Não que ela tenha que te fazer qualquer favor, porque nada nós merecemos. Nada nós merecemos. Você ama a Virgem, você faz tudo pela Virgem, porque você ama a Nosso Senhor. É por amor a Ele, por amarmos a Ele, nós amamos a Sua Mãe Santíssima. Por amarmos a Santíssima Mãe, nós amamos a Nosso Senhor. Não tem como separar os dois, não tem. Eles já nos deram tudo o que eles tinham para nos dar. Eles não precisam nos dar mais nada. Ao contrário, nós é que precisamos entregar o nosso coração à Santíssima Virgem, para que ela o guarde e o entregue ao Santíssimo Senhor. Meus queridos, quando São Luís escreveu esse livrinho, ele disse, escrito na página 63, no tópico 112, esse livrinho, ele prevê que esse livrinho, ele iria sumir, que o demônio ia sumir com esse livrinho. No 114 ele diz: prevejo que muitos animais frementes virão em fúria rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para compor. Ou pelo menos procurarão envolver em trevas este livrinho, no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Meu querido, foi exatamente isso que aconteceu. Esse livrinho ficou por 300 anos escondido dentro de uma arca, até que ele pôde ser revelado. E hoje nós temos esta grande joia nas nossas mãos, que é este livro que trata da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Eu te convido a ler com bastante atenção o tópico 115 até o 119, páginas 65, 66, 67 e 68. Neles estão as práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Quero que você leia, não vou falar disso agora, tá?
Vou depois fazer um vídeo só falando sobre a prática da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, tá? Mas eu quero que você releia primeiro, para que depois você assista ao próximo vídeo. Salve Maria! Que viva Jesus em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.